Olá, você já ouviu falar sobre lei do mínimo? Pois saiba que isso pode ser a diferença entre a sua produtividade de hoje e altos tetos produtivos, uma maior rentabilidade para você, produtor. Então fique conosco agora porque está começando o Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, eu estou com o Richardson aqui, ele que é engenheiro agrônomo, supervisor da divisão Bioagros, que é a parte de biológico e nutrição da Agros, com mais de 25 anos de experiência em mercado. Richardson, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos que nos assistem. E Richardson, para quem está em casa já entender, o que é essa lei do mínimo? A lei do mínimo o próprio nome já diz, né? Lei do mínimo seria o mínimo de nutrientes para a planta conseguir produzir. Então, quando o pessoal for procurar a lei do mínimo, sempre vai ver um barril, que é cada tábua do barril representa um nutriente. Então, todas as tábuas precisam estar no mesmo nível, para não vazar, se você encher de água, para ele não vazar. Se tiver algum nutriente que está um pouquinho abaixo, vai começar a vazar água ali desse barril. Então, esse nutriente que está abaixo é a falta do produto que vai fazer a produtividade ser maior ou menor. Tá, eu entendi. Então, a imagem do barril tem que estar tudo alinhado. Imagina um barril, Aham. cada tábua é um nutriente. Ela tem que estar toda alinhada. E você enche esse barril de água. Se uma das tábuas tiver com menos nutriente, mais para baixo, com menos nutriente, vai vazar água ali. E é onde a sua produtividade, às vezes você não vai alcançar a produtividade por causa da falta desse produto. Mas está tudo alinhado, né? Se tiver tudo alinhado, você consegue a produção perfeita do que a sua cultura promete. Mas não quer dizer que é a mesma quantidade de todos os nutrientes. Não. Sempre tem, não é todas elas iguais. Tem nutriente que precisa mais, tem nutriente que precisa menos. E varia de planta para planta, de cultura para cultura. E vai variar de plantação. O milho é um jeito, a soja é de outro. A flor da dona de casa é um outro jeito. A fruta que você tem no quintal é um outro jeito. Então, cada cultura precisa do mínimo de nutrientes para estar produzindo e alcançando o seu teto máximo. E não adianta nada se tiver um em excesso e outro faltando. É uma pergunta que o pessoal sempre faz. O excesso é pior do que a falta. Quando tem a falta, a planta só não vai pegar aquele nutriente, mas vai estar com todos os nutrientes disponíveis. Quando tem excesso de nutriente, esse excesso acaba prejudicando a absorção de outros nutrientes. Então, um exemplo prático que eu gosto de falar é a dona de casa com vaso de planta. A recomendação é uma colherzinha, dependendo do adubo, uma colher de chá por vaso. Aí a turma vai e coloca uma colherzinha de chá no vaso e acha é muito pouco minha planta. Eu quero que minha planta dê muita flor, fique verde. Aí vai lá, põe uma mãozada de adubo. Acaba colocando bem mais. Essa porção maior que coloca de adubo acaba matando a planta. Sendo que se ela tivesse deficiência, ela não vai morrer por deficiência. Ela vai produzir ou menos folha, ou menos flor, ou menos fruto, dependendo da planta, entendeu? Então o excesso é sempre pior do que a falta. E é mais fácil lidar com a falta do que lidar com o excesso. Com certeza, é mais fácil você colocar, principalmente adubo, quando você põe excesso, depois que você jogou no chão, não tem jeito de você tirar o adubo. Já entrou para dentro do solo, só se você tirar o solo, ou trocar de vaso, se for num caso de planta, mas o excesso, então, é bem mais prejudicial do que a falta de nutriente. Eu acho que fazendo uma analogia para quem está em casa, é mais ou menos como o sal na comida. É melhor você colocar o sal na comida ali, jogando aos poucos depois de pronto, embora tenha faltado, do que exagerar no sal e depois não tem como tirar, né? Não tirar. Até que o adubo não deixa de ser um sal também que vai para a planta. E para você que está nos acompanhando aí, que tal a gente conhecer agora a Família Felina, um grupo de fertilizantes que vai ajudar você na questão do equilíbrio da sua planta. Oi, Gustavo! Oi, amigo produtor! Olha, a linha Felina de fertilizantes da Bioagros está fazendo um baita sucesso. São as nossas feras premiadas! E a partir de agora eu vou te falar um pouco mais deles, tá? Tem nomes de felinos, facinho de você decorar, ó. Leão, lince, guepardo,
onça, tigre. Aham. Você vai melhorar sua produção. Eles vão te ajudar em todas as etapas desse processo produtivo, tá? Do início até o fim, até a sua colheita. Você vai ter uma quantidade maior de produto, você vai ter mais qualidade naquilo que vai sair aí da sua fazenda, da sua produção. Então presta muita atenção, tá? A gente vai explicar agora onde é que cada um deles vai te ajudar, quais são os componentes, em que etapa do seu processo produtivo você vai usar cada um deles, tá? E na sequência, eu e a Duda vamos sortear um cupom de desconto para você comprar hoje numa condição super especial no site que já está aparecendo aqui embaixo, tá? Presta atenção que eu vou te explicar tudinho agora. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Então vamos lá, sem perda de tempo. Tenho certeza que você se viu aí, né, meu amigo? Um desses produtos aqui é o ideal para você, ou até mais de um. Quer comprar com desconto? Roda a bingueira, Duda! Vamos dar uma olhada. Número 1 é o leão, número 2, lince, 3, guepardo, 4, onça, 5, tigre. E saiu o número 5, tigre. Então você vai entrar agora no nosso site, tá aqui embaixo o endereço, você vai digitar Tigre 20, pronto. Vai lá no carrinho de compras, Tigre 20, quando você for finalizar a sua compra, você vai ter 20% de desconto. Você pode também ler o QR Code aqui do lado que você vai para o site, tá? Ah, e não tem quantidade mínima não. Eles entregam no Brasil inteirinho, sem quantidade mínima, dá para você parcelar inclusive no seu cartão, então não perde tempo, tá? Entra, faz a sua compra e daqui a pouquinho eu volto mais para falar dessa linha felina e para falar um pouco mais do tigre que saiu no sorteio de hoje. É com você, Gustavo. Estamos de volta aqui com o Richardson. Richardson, a gente conversou no bloco anterior sobre a lei do mínimo e a quantidade, até dei um exemplo para quem está em casa, quantidade de sal que põe na comida. Mas se essa planta ela está com deficiência, ela está precisando, a gente consegue colocar esse adubo depois também. Sim, nós conseguimos colocar depois, até porque às vezes você pode jogar o adubo no chão e por chuva pode levar o nutriente para baixo. Lavar o Lavar solo, né? lavar o adubo é jogar o adubo mais para baixo, então sai de perto das raízes. Então você consegue às vezes identificar visualmente que está faltando algum produto. E nós temos na nossa linha o fertilizante onça, que é um fertilizante completo. Então ele é bem equilibrado. Então se já tiver o produto que você está colocando lá, ele só vai disponibilizar mais rápido. O trabalho que a planta vai ter de puxar o produto, sintetizar e transformar ele em alguma parte da planta, quando você faz a aplicação com onça, que é o fertilizante, você já a ação é mais rápida. Então, deixa disponível já ali, deixa disponível para a planta, então a planta já consegue puxar esse produto, não vai substituir a adubação de base, tá? Mas você vai conseguir, é como se fosse uma injeção de vitamina. Então a gente hoje come bastante verdura, bastante fruta, deu para ver que o gordinho aqui come bem, só que não precisa tomar vitamina, porque então, mesmo estando bem alimentado, a gente precisa sempre estar repondo algumas vitaminas. Por quê? É uma vitamina que precisa ser absorvida mais rápida, às vezes demora, a partir do momento que a planta pega o nutriente, ela demora, porque ela tem que sintetizar essa molécula para depois disponibilizar para a planta. E se você fizer aplicação com onça, então você consegue acelerar já esse processo. Já agiliza para ela. Já agiliza dentro da planta. Uma coisa que eu acho interessante, a gente falando em lei do mínimo hoje,
É a quantidade de nutriente que a planta precisa, em cada etapa do desenvolvimento ela precisa de uma quantidade diferente também. Sim, sim, precisa. E assim, não adianta você jogar tudo na adubação de base, que a planta não vai conseguir pegar todos os nutrientes. Então, como você falou, dependendo da fase que ela tiver, ela vai precisar mais ou menos desse produto. Só que esse nutriente precisa estar no solo. E quando você faz essa aplicação com onça, você já agiliza essa capturação que a planta vai fazer do solo. Então você fornece ali para a planta nutriente na hora que ela está precisando. Isso, na hora certa. E não adianta fazer uma aplicação. O que eu recomendo o pessoal quando vai fazer adubação foliar? Faz várias adubações foliares. Vai estar sempre repondo ali Sempre para a vai estar planta. repondo. É a mesma coisa que você for comer um prato de qualquer comida, muito. Se você pegar esse prato e você fracionar ele e comer um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco na sexta, um pouco, aí você vai conseguir se alimentar melhor do que você tentar comer tudo de uma vez, você vai acabar passando mal e amanhã você já não Não tem vai. mais alimento. E aí é onde o produtor acaba perdendo a produtividade da lavoura, né? Acaba perdendo e acaba até às vezes matando a planta ou não produzindo o que a planta tem para produzir. E aí acaba caindo no excesso que a gente comentou no Que é a lei do começo. máximo. Tem outra lei Nós também. temos a lei do mínimo e a lei do máximo. Então a lei do mínimo é o mínimo de nutriente e a do máximo é a que eu expliquei para você no primeiro bloco. Quanto maior o excesso, mais ele vai prejudicar a absorção dos outros nutrientes. Então nem sempre mais é melhor. Sempre mais é melhor. E Richardson, a gente está falando sobre equilíbrio, né, de macro e micronutrientes. O que seria macro e micronutrientes? Os macronutrientes, hoje, toda vez que você for adquirir algum adubo, sempre vai estar NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, o macro é grande quantidade. E quando você cai em micronutrientes, são nutrientes que precisam de menos quantidade, só que são necessários para que a planta absorva. Aí entra boro, entra cálcio, entra magnésio, manganês, ferro. Tem um produto muito bom, que depois nós podemos falar um pouco dele, que é o níquel, que o nosso produto onça tem o níquel. Então os micros são os produtos, são os nutrientes de menor quantidade que a planta vai precisar. Mas não quer dizer que ela não vai precisar. Ela vai precisar, sendo que o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, é o que ela mais utiliza, o que ela mais absorve da terra. Então, independente da quantidade que a planta precisa, todos são importantes. Todos são importantes para ela. E você que está nos acompanhando, que tal a gente conhecer agora o integrante da família felina que vai ajudar você nesse equilíbrio da planta e a lidar com essa lei do mínimo? De volta, Gustavo, para falar das nossas feras premiadas, a família felina de fertilizantes da Bioagros, tá? Lembrando para você, leão, lince, guepardo, onça e tigre. E agora há pouco, a gente sorteou esse aqui, ó, o tigre. E é desse que eu vou te falar um pouco mais de como é que ele vai ajudar você aí na sua produção. Só lembrando, tá? Que tem um cupom de desconto, Tigre20, que se você digitar agora na nossa plataforma, te dá 20% de desconto nas suas compras, tá? Roda aí. O Tigre é um fertilizante mineral líquido, formulado com um complexo nutricional, projetado para promover o desenvolvimento ideal do seu cultivo. Ele auxilia na assimilação de nitrogênio e favorece um crescimento vegetativo robusto, explorando todo o potencial produtivo das plantas. O Tigre, nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios. Ele faz um balanço nutricional equilibrado e assim proporciona um aproveitamento otimizado do nitrogênio, essencial para o desenvolvimento saudável das plantas. O fertilizante Tigre também é um apoio na fase vegetativa. Ele auxilia as culturas durante o crescimento, garantindo resultados superiores e maior produtividade. Transforme a sua lavoura com Tigre e colha os frutos de um crescimento saudável e muito vigoroso. Lembrando que no bloco anterior a gente fez o sorteio ali na Mingueira, saiu o número 5, Tigre. Então você vai digitar o cupom de desconto Tigre20 lá no nosso site. É só entrar aqui embaixo na plataforma para você fazer a sua compra agora, tá? Se você ler o QR Code, meu amigo produtor, com o seu celular, você também cai lá. E o mais legal é que não tem pedido mínimo, tá?
E a gente entrega no Brasil inteirinho. Dá para você parcelar nos cartões, melhore a sua produção com a linha felina da Bioagros. São as feras da sustentabilidade. E se você tiver qualquer dúvida, você pode conversar com a gente. Anota esse número, então tira a foto da tela que é mais fácil, né? 19 97172 1673. 19 97172 1673. São as feras premiadas da Bioagros para você. Gustavo? Estamos de volta aqui com o Richardson. Richardson, a gente estava falando no bloco anterior sobre lei do mínimo, adubo de base. E fazer uma pergunta para você agora sobre os adubos de base. É comum o pessoal falar 25-20, eu uso 10-10-10. Para a dona de casa que está nos acompanhando, é novidade isso aí. Para o produtor, isso aí já está no linguajar, é muito fácil de identificar. Mas para a dona de casa entender, o que seriam esses números? Esses números é sempre a mesma sequência. Os dois primeiros números é o nitrogênio, os dois números do meio é o fósforo e os dois últimos números é o potássio. O nitrogênio, para que serve o nitrogênio? Para você dar sustentabilidade na planta, para ela crescer. Então o nitrogênio, toda vez, minha planta está muito amarela, eu preciso dar uma esverdeada nela. Você sempre carrega um pouco mais do nitrogênio. O fósforo, ele é responsável pelo enraizamento. Então, quando você faz alguma coisa de fósforo, você já consegue enraizar mais a planta. Se você já tem uma planta que já está bem enraizada, ela não precisa, e está bem enraizada, você vai ver, tem um produto que é 20-00-20. Então, você não precisa de fósforo, porque o fósforo já tá no chão. Você vem fazendo várias aplicações de fósforo e a planta não pega tudo de uma vez. E o potássio é para finalização, que é para encher fruto, para encher grão, para dar flor, para ela sustentar mais a flor, sustentar o fruto, não rachar o fruto. Então, quando NPK, sempre quando você for comprar alguma coisa, o pessoal vai falar assim, qual que é o adubo que você quer? É 4-14-8, que é o mais comum, ou 10-10-10, principalmente para dona de casa. Hoje o 10-10-10, qualquer agropecuária que você for, o pessoal vai falar assim, põe 10-10-10, que você não erra. Tem 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. Então você acaba meio que equilibrando a adubação e cai naquela do mínimo. Então você consegue colocar todos os produtos no mesmo nível. Aí depois a planta que vai estar absorvendo mais um ou mais outro produto. Então, Richardson, 10-10-10 seria 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. E o que seria esse 10-10-10? O que seria esse número? Esse número é a porcentagem que tem do produto dentro de 1 quilo. Então, 10% de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. Para a dona de casa que tem uma plantinha ali no vaso, esse seria o recomendável para ele. Hoje é o mais recomendado porque assim é mais fácil de você acertar. Aí se você consultar um agrônomo e conseguir fazer uma análise, principalmente visual, e se der para fazer uma análise química, que não vai ser o caso para a dona de casa, não precisa fazer essa análise química que fica um pouco fora do orçamento, dá para usar o 10-10-10. Interessante. Então, adubo de base que a gente está falando para jogar no solo. Recomendação no engenheiro agrônomo com 25 anos mais de experiência é 10-10-10. Mas a gente está falando também de adubação foliar. A gente viu aí os feras da sustentabilidade. A gente viu o onça, por exemplo. E o onça não é adubo de base, o onça é adubo foliar. Adubo foliar. E ele vai complementar esse adubo de base. Tanto que quando você cai no adubo foliar, você não vai conseguir achar um 10-10-10. Então a quantidade é bem menor. É 1%, 5%, 3%. Então por isso que você consegue fazer mais vezes a adubação. E dentro do onça, nós temos um produto que hoje no mercado poucos produtos têm, que é o níquel. O que o níquel é responsável? Ele é responsável para dar sustentabilidade na parede celular da planta, deixar ela mais rígida. Então hoje poucos produtos no mercado hoje tem níquel, que é um produto caro, é difícil a extração do níquel. Mas eu sempre plantei e nunca precisei colocar níquel. Esse níquel sempre a planta consegue buscar do solo. Tirar do solo. Só que chega uma hora que a fonte seca. Então se você conseguir complementar com o níquel via foliar, você vai estar deixando a fonte de níquel sua um pouco melhor no solo
e você vai estar passando para a planta o níquel que ela já vai precisar. Você vai ver que o níquel é coisa mínima, mas entre o mínimo e não ter, é preciso você colocar o mínimo, que é o que a planta precisa. Ela não precisa de muito níquel, mas ela vai precisar de níquel. Essa era a minha pergunta para você. Então, o níquel entra nos micronutrientes, que é o que a planta precisa pouco, mas se não tiver, a planta não vai produzir o que tem que produzir. Às vezes, não está produzindo mais. Às vezes é só esse níquel ou é só um dos ingredientes que tem dentro do onça, você vai ver que a planta começa a desenvolver melhor. Faz milagre? Não faz. Mas ajuda muito a planta a desenvolver como um todo. Maravilha, Richard. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente a gente vai ficando por aqui. Queria te agradecer mais uma Obrigado, vez eu que pela agradeço. presença. Agradecer você que nos acompanhou aí de casa. Se tiver alguma dúvida em relação à lei do mínimo ou à onça, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, e nós temos uma equipe de profissional capacitado para te responder prontamente. O Ganhando Futuro vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês aqui no canal Rural. Um grande abraço e até mais.